Nantes Pares, outro procurador, servidores, advogados. Aberta a sessão, a ata de ontem, se posso considerar aprovada. Temos então os julgamentos. Primeiro, doutor José Luiz Blazac, o recurso eleitoral 25.827, registro de candidatura, eleições 2012, vaga remanescente, vereador, Arenápolis. Maria das Graças Souza dos Santos Mendes, recorrente, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo improvimento do recurso, somente procurador, doutor relator com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto por Maria das Graças Souza dos Santos Mendes, em que tem como objetivo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de impugnação ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, que reconheceu a inelegibilidade da pretensa candidata, indeferindo-lhe o requerimento. O impugnante argumentou que a recorrente fora condenada por ato de improbidade administrativa em Arenápolis, nos termos da certidão de folhas 23 a 25, esta certidão de primeiro grau, acompanhada de certidão de objeto e pé, juntada pela recorrente com a documentação que acompanhou o requerimento. A recorrente aduz em síntese que a sentença que a condenou por ato doloso de improbidade administrativa ainda não havia transitado em julgado, pugna ao final pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral para deferir o registro da sua candidatura. Em contra-razões, o recorrido sustenta que a sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, proferida nos autos número 11, dígito 95, ponto 2005-811-0026, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 2/5/2012 e transitou em julgado em 18/5/2012. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se o indeferimento do requerimento de registro de candidatura da recorrente. Ainda acrescento no presente relatório de que ela alega que não foi devidamente intimada, o seu advogado não foi devidamente intimado dessa sentença, e, por esse modo, ela interpôs recurso de apelação junto ao Tribunal de Justiça e que o mesmo também foi visto como intempestivo. E desse também ela estaria recorrendo por meio de outro recurso, salvo engano, um agravo, mas não há nos autos notícia de suspensão desses efeitos do trânsito em julgado. É o relatório. Mantenha o parecer. No mérito, só complementando o que foi esposado aqui no relatório, Novos Pares, é exatamente nesse sentido, de que há essa certidão de trânsito em julgado, o que daria a ela, então, daria a ela a incursão nas causas de inelegibilidade, e desse modo, então, ela estaria incursa nesse sentido, em não ser possível o seu registro de candidatura. Aqui na minuta havia sido extraído um espelho que não consta dos autos, e desse modo estou reformulando aqui para conhecer e negar-lhe provimento, uma vez que não consta dos autos nenhuma informação no sentido de que houve alguma suspensão desses efeitos. É como voto. Vossa Excelência proveu? Estou improvendo, Excelência. É que tem um erro aqui na minuta. O improvimento, né? É. Então, Vossa Excelência improveu o recurso, simetria com parecer. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, com voto. Pelo improvimento, eu acompanho o relator. Desembargador Gerson Paes. Acompanho o relator. Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator. Dr. Pedro Francisco. Então é pelo improvimento do recurso. Isso.
para manter a sentença indeferiu o pedido Isso. de registro, mantendo a sentença. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Francisco Mendes Neto. Acompanho o relator. Por unanimidade, improveu o recurso. Temos o voto do doutor relator. Parecer ministerial no mesmo sentido. Também da relatoria do Dr. José Luiz Blazac, o recurso 24.170, registro de candidatura, eleições 2012, prefeito, vice-prefeito e Nova Santa Helena. Recorrente partido do PMDB, o PP, o PSB, PSDB e DEM. Recorrido coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho. O parecer pelo improvimento do recurso. Doutor Blazac, com a palavra. Trata-se de recurso cujo objeto é a sentença que foi prolatada pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, que deferiu o requerimento de registro de candidatura de Dorival Lorca e Raul Batistello ao cargo de prefeito e vice, respectivamente, no município de Nova Santa Helena. E ainda, na sentença, houve a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, aplicando-lhes multa no valor de 1.000 UFIRs. Em suas razões, alegam os recorrentes que o candidato Dorival Lorca não preenche os requisitos necessários para o preenchimento do seu registro de candidatura ao cargo de prefeito, pois ocupou o cargo de vice-prefeito nos períodos 2000 a 2004 e 2005 a 2008. Elegeu-se como prefeito para o período 2008 a 2012. E considerando o fato de ter ocupado transitoriamente a vaga de chefe do Executivo Municipal no período de 8 a 22 de novembro de 2007. Não poderia candidatar-se novamente ao cargo de prefeito. Sustento ainda os recorrentes que não lhe cabem na espécie a condenação por litigância de má-fé, pois a peça impugnatória apenas dá uma interpretação do direito dentro dos limites da razoabilidade que em nenhum momento deturparam o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, visando confundir a juiz da causa. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para indeferir o registro de candidatura dos recorridos e afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé. Em contra-razões, a recorrida sustenta que o candidato Dorival Lorca não incorreu em qualquer ato que desse causa à inelegibilidade, pois assumiu transitoriamente a prefeitura em novembro de 2007, portanto, fora do lapso temporal vedado legalmente de 6 meses anteriores às eleições de 2008. Ao final, pugna pela manutenção da sentença quo e pela majoração da multa por litigância e má-fé. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que deferiu o requerimento de registro de candidatura de Dorival Lorca e Raul Batistello ao cargo de prefeito e vice no município de Santa Helena, no Mato Grosso. É o relatório. Neto Procurador. Mantenho o parecer. Ratificado, Excelência. Palavra. Senhor presidente, eu levanto aqui uma questão preliminar que seria sobre os requisitos para a recorribilidade. Uma vez que, entendo eu, que a coligação ela não é passível de impugnação. Então, desse modo, eu não estaria conhecendo do recurso, em que pese o voto estar lançado, mas na revisão agora eu observei de que a coligação não serve como legitimidade passiva. Desse modo, não conheço do recurso. Doutor Samuel Franco da Leia Júnior. Sobre a análise dos requisitos de recorribilidade. Ou seja, não preenche os requisitos para o recurso. A habilidade que me merece o relator, eu acompanho. Desembargador Gerson Paes. Também acompanho o relator, já que não é parte legítima para recorrer. Só um esclarecimento, Excelência. Na verdade, as coligações elas podem impugnar, mas elas não podem ser impugnadas quanto a registro de candidatura. Ela teria que ser especificamente contra os candidatos. Entendeu? Só para esclarecer o meu ponto de vista. Estou com o relator. O relator, doutor Sebastião Rodomeida. Com o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator.
Dr. Francisco Mendes Neto. O relator. Tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo improvimento do recurso. Esse agora? Dr. Luiz Blazak parece que vai ser julgado em bloco. Isto. O 3, o 4, o 5 e o 6. Então são os seguintes feitos. Recurso eleitoral 35.779, registro de candidatura, eleições 2012, vereador Sinop. Recorrente Lindomar Ferreira Guida. Recorrido coligação Frente Popular por Sinop. O recurso 36.204, registro de candidatura, eleições 2012, vereador Sinop. Recorrente Paulo Onésio Martins. Recorrido coligação Frente Popular por Sinop. Recurso 34.480, registro de candidatura, eleições 2012, vereador Sinop. Antônio Alves Pessoa Filho, recorrente. Recorrido coligação Frente Popular por Sinop. O recurso 35.087, registro de candidatura, eleições 2012, vereador Sinop. Francisco Alves de Abreu, recorrente. Recorrido coligação Frente Popular por Sinop. Todos a relatoria do Dr. José Luiz Blazak. Quem passa a palavra? Senhor presidente, esses são ainda os últimos dos recursos pertinentes aos registros de candidatura que estavam pendentes para ser levado à mesa em questão dos recursos dos DRAPs. Então, uma vez julgados os DRAPs pertinentes a esses recursos, estamos trazendo hoje à mesa para julgamento desses 4 recursos de registro de candidatura que tem como objeto a mesma situação daqueles que nós julgamos anteriormente, na questão do que tinha sido indeferido por questão da intempestividade, entre outros argumentos. Desse modo, estou trazendo, então, todos os presentes recursos sobre o mesmo objeto, que seria por conta dos candidatos em seu nome próprio, né, em detrimento daqueles registros levados de maneira coletiva. E a coligação Frente Popular apresentou contra-razões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a mantença da decisão incólume do magistrado Acol diante da prerrogativa de pretenso candidato em poder requerer o registro individual de sua candidatura até o dia 7, face à publicidade da listagem pelo cartório eleitoral. O Ministério Público Eleitoral entendeu presentes os pressupostos da admissibilidade do recurso com proposição de remessa a esse grande tribunal. O doutor procurador fará manifestação na sessão. Nete, procurador. Pelo provimento, excelência, ressalvado se algum deles tiver deixado de apresentar a documentação. Pelo provimento. Sim. Palavra, doutor relator. Examinados todos os requisitos, inclusive das documentações, conheço do recurso e dou-lhe provimento a fim de reformar a sentença e deferir os registros de candidaturas dos recorrentes. É como voto. Voto, doutor Samuel Franco do Leijuro. Doutor Gerson Paes. Acompanho o relator. Sebastião Arruda. Doutor Pedro Francisco Com da o Silva. relator. Doutor Francisco Mendes Neto. O relator. Unanimidade, proveu o recurso. Os termos do voto do relator em simetria com o parecer ministerial. Desembargador Gerson Ferreira Paes, o recurso número 20.948, registro de candidatura, DRAP, partido coligação, prefeito, vice-prefeito, vereador, Conquista do Oeste, eleições 2012. Ministério Público Eleitoral, recorrente, recorrido, coligação, todos por conquista. Parecer pelo deferimento do DRAP. Palavra, eminente relator. Grande plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a sentença do juiz da 61ª Zona Eleitoral, Comodoro, que julgou improcedente a ação de impugnação ajuizada pelo partido nos autos de pedido de registro coletivo de candidaturas, DRAP, formulado pela coligação Todos por Conquista. Na sessão plenária do dia 29/8, esta Corte, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, determinando em diligência a expedição de carta de ordem, a fim de que o mencionado juiz eleitoral intimasse a recorrida para que, no prazo de 72 horas, suprisse a irregularidade sob pena de ser considerada inabilitada para concorrer à eleição proporcional no município Conquista do Oeste, conforme espelha o Acordo 21.771. Em atendimento à providência determinada, a coligação em comento noticiou a renúncia do candidato Rubismar Leocádio Bento e o pedido de registro da candidatura de Marceli Pontes Prates Coimbra para preenchimento da vaga remanescente, comprovados por
Cópias dos documentos correlatos. Pelo parecer de folha 149, o doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do DRAP. O relatório. Eminente Procurador. Mantenho o parecer pelo deferimento. Palavra, excelência. Eminentes pares, estabelece a resolução 23373 de 2011 que do número de vagas requeridas, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A coligação Todos por Conquista requereu ordinariamente o registro de 18 candidatos ao cargo de vereador, dos quais 13 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, em patente desacordo com a norma regente. Com a baixa dos autos em diligência, determinado pelo Acordo 21771, vieram aos autos as informações relativas ao pedido de renúncia do candidato Rubens Emanuel Leocádio de Bento e ao pedido de registro da candidata Marceli Prates Coimbra, respaldados em cópias dos documentos correlatos às folhas 137/144. A parte dos fatos reportados, a coligação Todos por Conquista passou a contar com 12 candidatos e 6 candidatos à vereança local, que consubstanciam os percentuais de 66% e 34%, respectivamente, em total sintonia com a cota ministerial, com a cota eleitoral de gênero. Isso posto em consideração com parecer, vota-se pelo deferimento do DRAP da coligação Todos por Conquista do Oeste. É o voto, senhor presidente. Observação de Arruda com voto. Senhor Pedro Francisco da Silva, como Com o voto? senhor relator. Senhor Francisco Mendes, como voto? O relator, presidente. Senhor Luiz Blazak, Com o relator. como vota Vossa Excelência? Senhor Samuel Franco, Com o relator, Maria Ajuda, presidente. como vota? Então, o tribunal, por unanimidade e em consonância com o parecer, senhor Procurador Regional Eleitoral, deferiu o DRAP da coligação Todos por Conquista, nos termos do voto do relator como posto. Doutor Pedro Francisco da Silva. O embargos de declaração 20758, em recurso eleitoral, registro de candidatura, embargante a Cássio Roberto da Cruz, embargado ao Ministério Público Eleitoral. Palavra, excelência. Embargos de declaração. Opostos por Acácio Roberto da Cruz contra o acórdão que, por maioria de voto, deu provimento a recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral e assim deferiu o registro de candidatura do embargante ao cargo de vereador em Rosário Oeste. A decisão plenária desta Corte entendeu que o embargante deveria ter se desincompatibilizado do cargo de diretor da cadeia pública de Rosário Oeste no prazo de 6 meses antes da data das eleições, nos termos da legislação pertinente. O acórdão ficou assim redigido: recurso eleitoral, registro de candidatura, 2012, vereador, desincompatibilização de diretor de órgão público, 6 meses, sentença reformada, recurso provido, registro indeferido. O embargante alega que a literalidade da lei do dispositivo legal deve ser afastado, porque a jurisprudência exige a equivalência das funções de diretor de órgão estadual e não apenas a sua nomenclatura. Aduz que, apesar do nome do cargo de diretor da cadeia pública, o embargante é simples servidor público, aplicava a ele, pois, o prazo de 3 meses, que o acórdão não analisou as funções do embargante, que o embargante ocupa cargo DGA 8, numa escala decrescente de 1 a 10. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para ver deferido seu pedido. Não obstante o recurso supra, o candidato apresentou outros embargos de declaração, que estão as folhas 207 e 215, contra o mesmo acórdão com patrono distinto, contudo, em momento posterior ao primeiro. A douta Procuradoria manifestou-se pela rejeição dos embargos. É o relatório. Eminente Procurador. Mantenho o parecer. Inicialmente, eu levanto uma preliminar de ofício sobre o segundo recurso interposto, que eu não estou conhecendo, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade, já que houve interposição anterior dos embargos que eu vou passar a conhecê-los na sequência. Então, em preliminar, eu não conheço dos segundos embargos interpostos pelo embargante. De acordo com a preliminar? Palavra, excelência. Dando sequência, agora sim ao voto de mérito dos embargos. Aqui eu estou, o inteiro teor do meu voto está disponível, eu estou
reconhecendo inexistência de qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado. A pretensão é meramente rediscussão da tese, razão pela qual eu rejeito os embargos de declaração. O inteiro teor está disponível, estou à disposição de Vossas Excelências para algum esclarecimento. O tribunal está de acordo? Por unanimidade, acolheu a preliminar e, conhecendo dos embargos, desproveu-os nos termos do voto do relator, em simetria com o parecer ministerial. Também da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, recurso eleitoral 25666, registro de candidatura, eleições 2012, prefeito Jaciara, recorrente Valdizete Martins Nogueira, recorrente coligação Jaciara quer mudar, recorrido Ministério Público Eleitoral e também Jaciara de todos nós, coligação. Doutor relator. Esse aí não está anotado, mas está pedido de vista, como o doutor Samuel. O relator Dr. Pedro Francisco da Silva, esse processo parece que está com pedido de vista, Vossa Excelência, doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Não está anotado aqui, mas me parece que o doutor Pedro improveu o recurso. O parecer me parece que também era no mesmo sentido. Bom, doutor Samuel, nos esclareça então, porque nós estamos aqui sem esclarecimento na papeleta. Passo a palavra a Vossa Excelência que pediu vista. Obrigado, senhor presidente. Eu passo ao voto vista. Eu pedi vista desse processo no dia 8/6 para deixar claro o meu posicionamento a respeito do assunto de que trata esse processo. Então, eu pedi vista no dia 8/6 dos autos para melhor formar o meu convencimento. Embora o eminente relator, Dr. Pedro Francisco da Silva, tenha exposto com peculiar brilhantismo que sempre imprime seus votos, por entender ser matéria objeto de inovação, introduzida pela Lei Complementar 135/2010 e a linha G do inciso 1º do artigo 1 da Lei Complementar 64/90, e da qual houve recentíssimo pronunciamento da Corte Superior. Eu não pedi realmente vista desse processo por cuidados, mas sim para reiterar a minha posição perante essa Corte, posição essa que eu já havia mantido reiteradas vezes nesse tribunal. Cuida-se de recurso, passo agora apenas para relembrar Vossas Excelências, mais ou menos uma partezinha do relatório. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por coligação Jaciara quer mudar e Valdizete Martins Nogueira contra a decisão que indeferiu seu registro de candidatura retratado nas folhas dos autos, em razão de ter as contas consideradas irregulares no período em que ocupou o cargo de prefeito gestão 2000 a 2004. Pelo Tribunal de Contas da União, nos autos de tomada de conta especial TCE, instaurada contra o ora recorrente, procedimento esse que teve origem na conversão da representação encaminhada àquela Corte de Contas, referente ao convênio número 1902/2002, celebrado entre o Ministério da Justiça e a Prefeitura de Jaciara, cujo objeto foi a aquisição de uma unidade móvel de saúde, UMS, do tipo ônibus consultório médico odontológico. Alega o recorrente, em síntese, que a perda da capacidade eleitoral passiva não provém somente da rejeição das contas, fazendo-se necessário que a rejeição seja decorrente de irregularidade insanável. Nessa medida, alega que o TCU apenas julgou irregulares as contas, não adentrando ao mérito de tais irregularidades, se sanáveis ou não. Afirma ainda que também a respeitável sentença recorrida, em momento algum, traz a análise valorativa dos vícios e tampouco consta a declaração de insanabilidade de contas, que colaciona a jurisprudência que entende acolher a sua tese de inconformismo. Essa simplificando, é o relatório. Atentando bem para o cuidado voto do eminente relator, gostaria de me concentrar inicialmente na questão do trânsito em julgado do acórdão de reprovação de contas lançado pelo Tribunal de Contas da União. Insta deixar claro que, de fato, o ilustre relator tem razão ao afirmar que a simples interposição de mandado de segurança não tem o condão de, por si só, conduzir à alteração do que já foi assentado na esfera administrativa judicial. Concordo plenamente com o relator.
Ademais, a impetração mandamental tem natureza jurídica, apenas comentando esse tópico, diversa do recurso, como excedis. Portanto, não estou mesmo divergindo do relator nesse ponto, posto que a defesa não logrou demonstrar o efeito suspensivo no mandamos impetrado, em desfavor da condenação já lançada. Embora esteja sendo objeto de discussão judicial junto ao Supremo Tribunal Federal e também em primeira instância federal com uma ação anulatória, devemos tomar como juridicamente irrecorrível até algum desiderato. Não vi, em lugar algum, nos autos, qualquer decisão suspensiva, ainda que se alegue prescrição na prestação de contas. Não há de se falar em recorribilidade da decisão atacada, o que faz restar apenas o argumento da polêmica interpretação da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 2010. De início, eu transcrevo o acórdão do ministro da Corte, Haroldo Cedras, que ficou assim emendado: tomada de contas especial, convênio, aquisição de unidade móvel de saúde, UMS, irregularidades na condução do convênio, irregularidade no procedimento citatório, comprovação de superfaturamento, desconsideração da personalidade jurídica da empresa contratada, citações de audiência do ex-prefeito, revelia de alguns responsáveis, elementos de defesa não suficientes para exigir irregularidades, contas irregulares, débito, multa, autorização para cobrança judicial, remessa de cópia integral da liberação a diversos órgãos. Em breves considerações, há de se assentar que, de fato, o acordo do Tribunal de Contas da União não qualificou o vício encontrado, nem como de natureza dolosa, nem tampouco como insanável. Nesse diapasão, fez juntar aos autos o recorrente, inclusive fotos que demonstram a entrega efetiva do bem objeto de convênio ao município de Jaciara, sem causar, portanto, prejuízo irreparável e, por isso, não sendo condenado a indenizar o erário, consoante se vê no voto lançado pelo ministro relator Haroldo Cedras. Foi condenado apenas à multa. Ao contrário, deixou de promover a condenação na devolução integral dos valores, o que faz supor o caráter sanável da irregularidade percebida. Resumiu-se a determinar, como eu disse antes, multa ao gestor público. Portanto, senhores, ao meu sentir, o ponto fundamental que realmente merece a atenção dessa corte, e o qual eu me preocupei em deixar esclarecido o meu ponto de vista, limita-se em saber se quem classifica as decisões administrativas de outra instância, de outra esfera, de outra técnica de julgamento, é o Poder Judiciário. Porque, conforme bem salienta o digno relator, Dr. Pedro Francisco da Silva, é aí que o Tribunal Regional Eleitoral deve assentar entendimento. Então eu pergunto, sendo as regras eleitorais de caráter limitativas, de interpretação restritiva, é possível tomar qualquer reprovação de contas com fundamento para a inelegibilidade? Entendo que não. No voto já lançado, temos que 3 pressupostos precisam ser observados. Decisão condenatória de contas deve ser irrecorrível, é imprescindível que tenha caráter doloso, ou seja, desejada ou querida pelo gestor público, e finalmente seja insanável. A míngua desses 3 requisitos não se pode tornar o candidato inelegível. Foi aí que eu me preocupei em pedir vista dos autos, por ser esse o meu entendimento demonstrado nesse tribunal. Nesse ponto, então, com a devida vênia, eu ouso divergir do voto emanado do doutor relator, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, pela dicção de Vossa Excelência, ainda que na lacuna de taxativa indicação de vício insanável e de caráter doloso, pode o Poder Judiciário interpretar o acordo de julgamento de contas, imputando ao candidato essas qualificações que o levariam à inelegibilidade. Não é o meu entendimento, todavia. Conforme já dito a Lourdes,
a limitação ao direito de concorrer deve ser sempre tomada de forma restritiva e não ampla, ou seja, com fatos que não atendam os requisitos legais e os pressupostos da lei. Não pode, entendo eu, o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de julgamento de contas que não tenham lançado expressamente tanto o caráter doloso como o aspecto insanável das regularidades julgadas. Esse sempre foi o meu entendimento, já demonstrado em votos aqui nesse tribunal. O fato é que os tribunais de contas o fato dos tribunais de contas, senhores, não deixarem claro esses aspectos que certamente repercutem negativamente no judiciário eleitoral, merecem de fato a atenção reclamada pelo respeitável voto do relator. No entanto, ao meu sentir, não será o magistrado competente para completar o que o acordo de contas, que não trouxe expressamente os adjetivos que desqualificam o candidato. Porque o Poder Judiciário é, em essência, inerte e não pode envolver-se na procura de provas e, sobretudo, nas interpretações desfavoráveis das candidaturas, sem o expresso encaixe das hipóteses do artigo e letra e parágrafo da Lei Complementar 64/2010. Deve os tribunais, isso sim, repararem erros e omissões, cabendo aí ao Ministério Público de Contas embargar, para com vistas à lei da ficha limpa, classificarem corretamente que tipo de irregularidade está sendo apreciada. Se sanável ou insanável, se dolosa ou culposa, se grave ou gravíssima. O que em sede judiciária não é possível é o complemento interpretativo de forma extensiva, ampla, principalmente a limitar o direito de candidatura com base numa omissão do acórdão, gerador dessa suposta limitação. Irregularidade, no caso, houve e é inquestionável, gerando obrigação de multa e não de devolução íntegra de valores. Isso seria uma suplementação do Poder Judiciário, a meu ver. Compulsando os autos, não vislumbrei no acórdão de contas qualquer menção a enriquecimento ilícito do administrador, tendo sido aprovadas as contas também pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e pela Câmara Municipal de Jaciara. E relembre-se, até mesmo sendo arquivada a prestação junto ao próprio Ministério da Saúde, no ano de 2004, com parecer favorável pela aprovação. Só muito posteriormente é que foram apreciadas e desaprovadas em sede de TCU. Ainda assim, concentrando-me tão somente na missão de interpretação do Judiciário Eleitoral, vejo que o indeferimento da candidatura, baseado na movediça tese de suplementação judiciária ao julgado dos tribunais de contas, não pode prosperar. Eu entendo que seria realmente uma suplementação indevida do Poder Judiciário nesse sentido. Ou seja, de discutir e tentar aclarar o entendimento que não foi fixado pelo Tribunal de Contas. Não nos compete saber se o Tribunal de Contas da União julgou bem ou mal, conforme disse o Ministério Público Eleitoral, por ocasião da sustentação oral. Se andou mal o acordo que gerou essa inexigibilidade, não será o Judiciário a interpretá-lo. Já tivemos casos aqui nessa Corte Eleitoral, vídeo recurso número 153.15.12 de Nova Lacerda, cujo relator foi o excelentíssimo senhor membro titular, classe jurista, José Luiz Blazak, de não repasse de verbas públicas previdenciárias, com ulterior reprovação das contas, que não havendo declaração expressa do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o gestor candidato, naquele caso, não foi atingido pelo ônus da inelegibilidade, havendo omissão quanto à sanabilidade ou não das irregularidades constatadas. Esse foi o voto. No referido julgamento, Sua Excelência fez contar destacadamente em seu voto as razões pela qual
pelas quais se faz necessária a demonstração de sanabilidade ou insanabilidade das irregularidades apontadas na impugnação, das quais transcrevo os seguintes trechos. Abro aspas. Inicialmente, firmo que as matérias levantadas sobre as ações de improbidade contra o requerente ainda estão em sede de primeiro grau e de fundo principal consta apenas como objeto à discussão do fator motivador do presente recurso. Na matéria propriamente dita da impugnação, é de se frisar que o voto do próprio conselheiro relator em sede de TCE Mato Grosso fornece a fundamentação necessária para afastar hipóteses de inelegibilidade do recorrente. Adentrar na análise do voto daquela Corte de Contas não se trata de fazer um juízo de acerto ou desacerto, mas inevitavelmente de sanabilidade ou insanabilidade da irregularidade motivadora. Esses foram os termos do voto do eminente membro Dr. José Luiz Blazak. A prosperar a tese da análise aprofundada das contas e do respectivo acórdão para classificar a irregularidade insanável a partir de ato doloso, dada a omissão do Tribunal de Contas da União, data máxima vênia, estaríamos a julgar novamente o que for objeto de análise no foro competente, ingressando por uma trilha que não convém, até porque não constam dos autos documentos tais que permitam ao Judiciário Eleitoral ir a fundo nas características, adjetivos, classificações que a lei requer. Nessa instância, limita-se a verificar se a reprovação teve ou não caráter que inabilite o candidato e não reabrir o julgamento de contas para imputar negativamente dolo que não foi expressamente assentado pelo TCU e nem a irregularidade irreparável. Relevante destacar o recente julgamento. Eu me debrucei, inclusive, sobre os julgamentos dos tribunais superiores e vou transcrever algum aqui. Relevante destacar o recente julgamento do Tribunal Superior Eleitoral no recentíssimo aresto da lavra do ministro Arnaldo Veciani, que está transcrito no voto vista, Vossa Excelência pode olhar, pelo qual a Corte acolheu o fundamento de que, na dúvida acerca da existência de dolo ou culpa, sobretudo havendo omissão do Tribunal de Contas em julgar taxativamente a intenção do administrador público, prevalece o direito eleitoral ao certame, não podendo ser interpretada a regra constante da lei da ficha limpa, supletiva e desfavoravelmente. Pois bem, a questão posta nestes autos, inelegibilidade da linha G, inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, com a nova redação da lei da ficha limpa, foi enfrentada pela Corte Superior em recente julgado da relatoria do eminente ministro, como eu disse, Arnaldo Veciani, que ainda não foi disponibilizado no site do TSE, mas disponível em sessão de julgamento na rede mundial de endereços. Transcrevo aqui, www, YouTube e tal. Com a seguinte manchete: ficha limpa exige que a irregularidade de contas públicas seja intencional. Decide o TSE, ou seja, que haja dolo, que haja intenção, que haja desejo de se fazer isso. Continuando, tomo a liberdade de transcrever a parte final do julgamento, onde Sua Excelência, presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, após colher os votos e preferir o seu, fez o seguinte comentário. Esta linha G é a que está gerando em todos os tribunais regionais o maior número de recursos nesse pedido de registro desse ano, onde ocorreu a parte do ministro Arnaldo Veciani com a seguinte ponderação: até porque, senhora presidente, eu cuidei de fazer esse precedente até para permitir a sustentação do advogado, para que nós passássemos a discutir realmente essa nova redação da letra G. Porque, como ocorre em todas as eleições municipais, esse é realmente o ponto nevrálgico de todas as candidaturas. E que introduziu esse conceito novo, que é
esse ato doloso de improbidade administrativa. Ao proferir o seu voto, voto eu, quando da necessidade da caracterização de ato doloso, Sua Excelência o relator fez constar o seguinte: examinando o teor dos acordos do Tribunal de Contas, trazidos com a impugnação do pedido de registro, verifico que não é indicada nenhuma circunstância que permita aquilatar a extensão da irregularidade, bem muito menos a sua gravidade. Por outro lado, o acordo do Tribunal de Contas também não imputou ao candidato a devolução de recurso ao erário com menção de prejuízo à administração em decorrência de empenhos. E tampouco, no caso aqui, além de tudo isso, nem a incidência de multa, ou seja, não houve nem a caracterização de dano ao erário e nem o candidato foi apenado por multa. O artigo 10 da Lei 8.429 é certo e dispõe que constitui atos de improbidade administrativa, entre outros, liberar verbas públicas sem a estrita observância das normas pertinentes, inciso 11. O Tribunal Superior de Justiça, todavia, tem decidido que a configuração dos atos de improbidade administrativa, previstos no artigo 10 da Lei de Improbidade, administrativa, ou seja, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença de efetivo dano ao erário. Relator RESP 120, 6741, relator ministro Benedito Gonçalves. Também não há elementos que permitam concluir com clareza se houve dolo por parte do candidato, considerando a peculiar situação de que a Fundação Municipal de Esportes e Recreação do município está em processo de extinção, em fase de reestruturação daquela prefeitura. E se dúvida há, no caso, em relação à conduta do candidato, sobretudo quanto à decisão do Tribunal de Contas, não menciona a existência de dolo ou de culpa. Merece prevalecer o direito de elegibilidade. Assim, a falta de demonstração de ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, o que o candidato teria a intenção de causar dano ao erário, entendo que não se caracterizou a inelegibilidade da linha G desse artigo. Foi o que eu disse no início do meu voto, que eu passo a... que realmente eu disse o seguinte: nesse diapasão, eu estou juntando os autos fotos que demonstram a entrega efetiva do bem, objeto do convênio ao município de Jaciara, sem causar, portanto, prejuízo irreparável e, portanto, não sendo condenado a indenizar o erário, consoante se vê no voto lançado pelo ministro relator Haroldo Cedar nesse caso. Ao contrário, ele deixou de promover a condenação na devolução integral dos valores, o que faz supor o caráter sanável da irregularidade e a inexistência de dolo ou de intenção. Volto ao voto. Então, e se dúvida há, no caso, em relação à conduta do candidato, sobretudo quando a decisão do Tribunal de Contas não menciona existência de dolo ou de culpa, merece prevalecer o direito à elegibilidade, eu já disse. Assim, a falta de demonstração de ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, que o candidato tenha tido a intenção de causar dano ao erário, entendo que não se caracterizou a inelegibilidade da linha G, inciso 1 do artigo da lei do artigo 1º da Lei 64/90. Essa é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso posto, senhores, eu deixando bem claro que estou colocando o meu ponto de vista e também o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, através do voto e dos comentários da ministra presidente, do ministro Versiani,
com todas as vênias do ilustre relator, nesse ponto eu divirjo do voto, estou dando provimento ao recurso eleitoral interposto por Valdizete Martins, de coligação Jaciara, a fim de provê-lo para reformar a decisão de piso, habilitando ao certame vindouro para que ele concorra ao cargo que pretende. É como eu voto, senhor presidente. Voto do desembargador Gerson Paes. Presidente, egrégio plenário, consta do voto do doutor relator que as irregularidades flagradas pelo TCU são reveladoras de condutas representadas de ato de improbidade, sem qualquer dúvida. O acórdão TCU, número 4776/2011, proferido nos autos de tomada de conta especial de contas, número tal, convênio União Prefeitura Municipal de Jaciara, para aquisição de unidade móvel de saúde, UMS, tipo ônibus, consultório médico odontológico, arrola como irregularidades imputadas ao recorrente o cometimento de fraude a procedimento licitatório, materializada no fracionamento de licitação, não realização de pesquisa prévia de mercado para definição dos valores de referência, fixação insuficiente de regras para a participação do certame e condições de aceitabilidade das propostas, aquisição e pagamento de equipamentos não previstos no plano de trabalho, item 6 de folha 123. O descumprimento da disciplina legal aplicável aos procedimentos licitatórios tem sido interpretado como caracterizador inequívoco do elemento de insanabilidade e do ato de improbidade a ensejar a aplicação da restrição aos direitos políticos, inegibilidade por força do artigo 1º, inciso 1, letra G da Lei Complementar 64/90. Vejo que a aplicação desse dispositivo depende da interpretação de cada aplicador da lei. Acompanho o doutor relator com a devida vênia da divergência. Consideração Rudomelli, como voto? Senhor presidente, eu também, com a devida vênia da divergência, o voto substancioso, bastante argumentativo do ilustre doutor Samuel. E a questão é de percepção mesmo, subjetivo, extremamente subjetivo. Somente que também verifiquei no voto do ilustre relator e me chamou a atenção um fato que foi anotado pelo próprio TCU, onde, na verdade, ocorreram várias licitações, como bem disse o desembargador Gerson, foram adquiridos ônibus sucateados, realizadas transformações de péssima qualidade e instalados equipamentos desconhecidos, o que configura montagem de fundo de quintal. Acredito que só a ação objetivamente analisada já se extrai daí os requisitos do dolo, da insanabilidade e também da lesão ao erário público, a razão pela qual eu acompanho o relator. Voto, uma vez que eu votei com o relator e o nobre doutor Samuel citou um voto da minha relatoria no caso de Nova Lacerda. Não entendo, salvo melhor juízo, e peço vênias ao nobre doutor Samuel, que as questões são similares, uma vez que lá naquela eu votei pelo fato de ser afastada a inelegibilidade por duas razões. Não haver no acordo do TCE uma expressa caracterização de irregularidade que possa se caracterizar como insanável ou sanável, porque essa questão nós já debatemos aqui exaustivamente, de que, de fato, os tribunais de contas, eles nunca vão ter uma declaração de dolo e nem de insanabilidade, tendo em vista que há essa lacuna nos regimentos e nas leis orgânicas dos tribunais de contas. Por isso, a lei Ficha Limpa nos incumbiu de fazer esse julgamento, ainda que superficialmente. Desse modo, lá naquele caso, não havendo nenhum indicativo, constatei de que no próprio voto do relator, como bem Vossa Excelência ressaltou aqui, o próprio voto do relator, naquele caso, ele indicava uma prova emprestada de conta de gestão para dentro de conta de governo, o que não é possível fazer. E aí deu, então, a
reprovação das contas no parecer prévio. Aqui é diferente, doutor Samuel. Aqui o próprio Tribunal de Contas vem e faz essa lavra do acórdão que o nobre desembargador Gerson agora repetiu das palavras lavradas também pelo voto do relator. Então, data vênia, penso que essa invocação do voto da minha relatoria como fundamentação para dar o provimento do recurso, com todas as vênias, eu não entendo possível. Desse modo, continuo pensando e convicto em acompanhar o nobre relator para dar improvimento ao recurso. Claro, nenhum problema. Nesse julgamento de Nova Lacerda, Vossa Excelência diz que não é necessário se faz a demonstração, sim, de sanabilidade e insanabilidade das irregularidades apontadas na impugnação. Agora, com referência ao voto do eminente doutor Pedro, onde tem aqui a decisão do Tribunal de Contas da União, está escrito o seguinte: julgar irregulares as presentes contas. Não faz menção a julgar irregulares insanáveis. E Vossa Excelência, no seu voto, por isso que eu transcrevi, ele diz que se faz, sim, necessária a demonstração de sanabilidade e insanabilidade. Você está entendendo? Por isso é que eu estou dizendo que por isso que eu estou transcrevendo o seu voto nesse sentido, entendendo que não há possibilidade de declarar a inegibilidade do candidato de Nova Lacerda. Eles nunca vão trazer isso. Agora, se a interpretação é outra do que está escrito... Não, a interpretação está correta, no seguinte sentido. O acordo tem que dar indicativos de insanabilidade ou sanabilidade. É isso que eu sempre votei No voto aqui. do Tribunal de Contas, nesse processo, diz apenas o seguinte: julgar irregulares as presentes contas, condenar solidariamente o Valdizete Martins Nogueira e aplicar a pena de multa, mais nada. Sim, aí cabe ao julgador fazer análise se isso é insanável ou não insanável. Por isso que eu quis esclarecer o meu posicionamento. Não, eu sei, eu só estou lhe explicando porque o senhor citou um voto meu como se eu estivesse me contradizendo do voto que eu votei nesse caso que estamos em mesa. Então, eu entendo que não há contradição nessa exposição. Só isso, só... Doutor Blazac, com devido respeito, é o que está escrito no seu voto. O senhor diz aqui, claro, faz-se necessária a demonstração de sanabilidade e insanabilidade, dados irregularidades apontadas. Faz-se necessária a demonstração disso, Samuel. Não significa que tem que estar escrito, é insanável ou sanável. E aí, o que eu interpretei em Nova Lacerda que do jeito como estava, era sanável, uma vez que a prova que estava dentro das contas de gestão foi jogado para dentro da conta de governo, e aí deu pela reprovação. Isso está impossível. Só pedi a palavra porque eu que transcrevi o voto dele, e por isso eu estou argumentando o que eu entendi. Não, tranquilo. Eu respeito sua hermenêutica. Tá bom. Tribunal, por maioria, improveu o recurso nos termos do voto do relator, vencido o eminente terceiro vogal que o proveu. A decisão majoritária está em simetria, ou a decisão está em simetria com o parecer ministerial. Pedido de preferência, feito pelo Dr. Rodrigo Terra Cirineu, refere-se ao embargos de declaração 48.796 da relatoria Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Embargante é Márcio Rodrigues da Silva, embargado a coligação Porto Estrela para todos. Parecer pelo acolhimento parcial dos embargos. Doutor relator, vocês têm a palavra. Senhor presidente, esse caso foi indeferida o registro da candidatura e foi confirmada aqui em razão daquela quitação eleitoral que foi feita por ausência às urnas nas eleições de 2006. No recurso, houve a invocação da prescrição e realmente eu não me atentei para essa matéria
e por isso eu estou conhecendo dessa matéria, porém estou rejeitando, com base naqueles fundamentos que nós temos a respeito da prescrição em 10 anos. E a outra tese foi amplamente debatida, que seria a quitação após a formulação do pedido de registro de candidatura. Então, senhor presidente, eu estou acolhendo os embargos parcialmente, como proposto pelo Ministério Público, apenas para esclarecer que estou rejeitando a tese da prescrição da multa e, por conta disso, então, eu estou mantendo o desprovimento recursal com a consequente manutenção do indeferimento do registro de candidatura do recorrente. É como eu estou votando. Mantido o parecer, senhor? Mantido, excelência. Como vota o doutor Pedro Francisco da Silva? Essa questão da prescrição, doutor Sebastião, ela não foi enfrentada na... Isso. Não foi, né? Não foi. Então, nesse ponto, eu considero que houve uma omissão, porque a matéria é de ordem pública e deve, portanto, ser conhecido de ofício. No caso, conforme entendimento já proferido por mim aqui nesse tribunal, acompanhando a posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, eu penso que se trata de uma prescrição de multa administrativa, portanto o prazo é de 5 anos. Tratando-se de eleições de 2006, eu considero prescrita e a respectiva multa. Há um outro argumento em relação ao pagamento do... Isso. Esse argumento foi eu enfrentado. acredito que o senhor, eu acho que foi até vencido, né? Isso foi enfrentado. Foi enfrentado. Então, por um dos fundamentos dos embargos de declaração, eu reconheço a omissão e acolho, dou provimento para... deferir o registro. Deferir o registro. Muito obrigado. É isso. Doutor Francisco Mendes Neto, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz Blazac, como Com o vota? relator. Doutor Samuel Franco da Lei Júnior, como vota? Com a devida vênia do eminente relator, eu acompanho a divergência. Doador Gerson Paes. Senhor presidente, para manter coerência com o entendimento já expressado em votos anteriores, acompanho o doutor relator. Então, o tribunal, por maioria, proveu os embargos nos termos do voto do relator para sanar a omissão, porém mantendo o desprovimento do recurso e a consequente impossibilidade do registro de candidatura do embargante. Vencidos os vogais Dr. Pedro Francisco da Silva, que proveu os embargos e proveu também o recurso deferindo o registro de candidatura do embargante, seguido pelo quarto vogal, Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, que assim concluiu. O parecer pelo acolhimento parcial dos embargos. Esse é o resultado, doutor Rodrigo. Também embargos de declaração e recurso eleitoral, número 18.488, da relatoria do Dr. Samuel Franco da Lia Júnior. O embargante é Wilson Vitorino Mariano, embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição dos embargos. Doutor relator, com a palavra. Em bloco também o 18488. Embargo de declaração. Do 22118 e 18488. O 18.488 eu já anunciei, o décimo. O 11º é o 22.118. Isso, em bloco. Embargos de declaração, recurso, registro de candidatura, Neuza Barros Lucidório. Embargante, a coligação União e Trabalho Sempre 2. Embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição. Então, em julgamento ambos, com a palavra, eminente relator.
Senhor eminente membro, trata-se de embargo declaratório com efeitos infringentes oposto por Wilson Vitorino Mariano e por Neuza de Barros Lucidório, face ao acórdão exarado por essa plena sob a minha relatoria que indeferiu o registro de candidatura. Ele alega, em síntese, o cabimento dos embargos com objetivo de pré-questionamento em matérias que não foram enfrentadas pelas instâncias inferiores. Aduz ainda que existe vício formal, subjetivo na resolução 1079, oriunda desse tribunal, e ainda a ilegalidade de exigência de certidão civil. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento dos recursos. Mantidos os pareceres? São os relatórios. Mantidos os pareceres, doutor relator. Esses embargos, na verdade, teria por fim esclarecer alguma obscuridade, omissão ou contradição, o que não acontece no caso. As provas foram analisadas e discutidas por essa Igreja Corte e não atendem à incidência do artigo 275 do Código Eleitoral e muito menos do artigo do Código de Processo Civil. Já existe decidida que quando não há omissão, obscuridade ou contradição, evidentemente que os embargos serão desprovidos. E com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, estou negando o provimento a ambos os embargos declaratórios. O tribunal está de acordo? Por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator, simetria com o parecer ministerial. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, recurso eleitoral 12.986, vereador Confresa, eleições 2012. Recorrente Paulo Resplandes de Araújo, recorrido Partido Social Cristão. Doutor relator, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Paulo Resplandes de Araújo contra a respeitada decisão proferida pelo juiz da 28ª Zona Eleitoral no processo número 109.95/2012, 611.0028, que inabilitou o registro do PSC, excluindo da coligação e automaticamente seus candidatos a vereador. Na folha 23 dos autos, foi deferido o pedido de registro de candidatura de Paulo Resplandes de Araújo, candidato a vereador pelo PSC de Confresa, o qual integra a coligação do Ser Humano em primeiro lugar. Contudo, com base na notícia que o juiz da 28ª Zona Eleitoral declarou em outro processo o PSC inabilitado para participar da coligação Ser Humano em primeiro lugar, o candidato a vereador Paulo Resplandes de Araújo interpôs o presente recurso eleitoral. O Partido Social Cristão, através do presidente Luiz Turbano Nascimento, apresentou contrarrazões ao relatório. Senhor procurador, palavra. Realmente o relator vai esclarecer isso aqui adiante. Foi a matéria que foi votada, se eu não me engano, ontem. Né? Ontem. Então, o recurso, na verdade, perdeu o objeto. Pois é, senhor presidente. Inclusive, até, não sei porque fez constar na pauta, eu estou considerando, né, como o próprio doutor Marcelo colocou, que foi julgado o processo ontem, então, desse quadro, perdeu o objeto, eu estou negando o provimento por perda de objeto, justamente. Era para ser decisão monocrática, na verdade. É só causa que superveniente, né? Você está extinguindo sem conhecimento do sem conhecimento. recurso, né? E não era nem para ter trazido, eu acho. Né? É isso? Como vota, doutor Blazak? Doutor. Doutor Samuel Franco da Legiona. Vereador Gerson Paes. Presidente, eu penso que a conclusão deve ser, não de negar provimento, mas eu acho que deve ser de julgar extinto sem conhecimento do mérito por fato superveniente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Muda. Acompanho esse relator com a observação aqui do doutor. De acordo, sim, senhor. Recurso, Só essa parte, hein? Sim, senhor. Porque perdeu interesse, né? Obrigado. O recurso não conhecido nos termos do voto do relator. Isso não se comparecer. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, embargos de declaração e recurso eleitoral. Processo número 8913, embargante Eliomar Luiz Helri, embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição dos embargos ao parecer. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, esse caso, são daqueles pitorescos que a gente muitas vezes se depara.
O cidadão, ele teve a candidatura indeferida em razão de que ele mesmo trouxe uma declaração à época de que ele é alfabetizando agora em 2012, alfabetizando. À época foi solicitada que ele fizesse aquele teste de alfabetização de escolaridade perante o juízo eleitoral, não compareceu, e agora, como foi indeferida a candidatura e confirmada aqui, ele traz em embargos de declaração uma declaração de uma escola lá de Goiás, aonde em 1988 ele estava também em processo de alfabetização, sendo que estaria ele na 3ª série. Só que aqui a própria escola diz que, com relação à 1ª e 2ª série, não consta nos arquivos, nenhuma anotação se realmente ele estava matriculado. E com relação à 3ª série, ele foi reprovado. Então, senhor presidente, eu estou rejeitando os embargos, porque não. Mantido o parecer, excelência. Alguma divergência? Embargos desprovidos nos termos do voto do relator, unânime em consonância com o parecer ministerial. Tá lembrando de um doutor Samuel agora há pouco, tá rindo. Eu não consigo. Tava lembrando de um que o senhor foi relator, que não dava para ler o que ele tinha escrito, né? Ilegível. Meu Deus do céu. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, o processo número 4297, embargos de declaração com infringentes em recurso eleitoral. Vereadora Corizal 2012, Sara Maria de Arruda, embargante, parecer pela rejeição dos embargos. Com palavras, senhor. Senhor presidente, aqui é rediscussão da matéria, questão de desincompatibilização à época, e vem trazendo, na verdade, a retórica jurídica tendente à modificação do julgado, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, estou rejeitando os embargos. Mantido o parecer? Mantido. Nesses pares de acordo? Por unanimidade, rejeitou os embargos no voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Eu acho que não tem mais nenhum na pauta e nenhum que acabou de ingressar, então, leitura de acordos, né? Publicação. Acordo número 22081, processo 258-27-2012. Acordo 22082, processo 24-170-2012. Acordo 22083, processo 35-779-2012. Acordo 22084, processo 36204-2012. Acórdão 22085, processo 34480-2012. Acórdão 22086, processo 35087-2012. Acórdão 22087, processo 20948-2012. Acórdão 22088, processo 20758-2012. Acórdão 22089, processo 25666-2012. Acórdão 22090, processo 48796-2012. Acórdão 22091, processo 22118-2012. Faltam 3, vamos aguardar então um minutinho, né?
Presidentes pares, nós estamos ainda com processo para julgamento. O doutor Sebastião está com algum ainda? Chegou hoje, né? Ainda é restante, né, ali? Dois, nenhum, esbador nenhum. Então acho que amanhã às 13 horas a gente encerra, né? Porque aí dá para trabalhar na parte da manhã, né? E trazer tudo amanhã. Eu vou terminar amanhã, então. Então, às 13 horas, então, às 13 horas, então, amanhã. Ou 14 horas. Às 14 horas, né? Dá mais tempo, né? Então, às 14 horas. Às 14 horas. E complementando, acórdão 22.092, processo 18.488/2012. Acórdão 22.094, processo 89.13/2012. E acórdão 22.095, processo 42.97/2012. Então, às 14 horas da manhã, mas não. Encerrada a sessão. Muito obrigado.